Olá, aqui quem fala é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas. Antes de tudo eu quero pedir aos irmãos que desculpe se algum ruído lá de fora for captado, porque meu pequeno estúdio fica aqui na sala da minha casa e muita gente passa, crianças, adultos, até animais fazem ruído lá de fora e no momento que eu estou gravando o vídeo, esses ruídos são captados. Portanto, vocês já estão alertas, cientes, e eu não vou parar o vídeo caso aconteça algum desses tipos de ruído. E dizendo que hoje é terça-feira, 9 de junho de 2020. São exatamente 21 horas e 4 minutos. Eu quero tocar num assunto aqui muito interessante e polêmico. O que leva uma jovem que vive na igreja, regendo culto, regendo coral, frequentando as vigílias, uma moça de oração, o que leva uma jovem dessa a viver pecando e orando na igreja, sem que os irmãos saibam do que está acontecendo com ela? Aquela moça virtuosa, cheia do Espírito Santo, como era a irmã Socorro, chamava a atenção dos irmãos, das irmãs, era tida como a Santa Socorro, porque ela era uma mulher, uma jovem dada a orações, ela regia um coral das jovens, dos jovens, e como eu já disse, gostava muito de orações e vigília. Ela era branca, os cabelinhos curtos, mas ela era muito sapecada. Quando não estava dentro da igreja, ela era muito saída, muito cheia de gracejos, entendeu? Muito simpática e abraçava todos igualmente. Mas aquilo para os irmãos era natural, era uma espécie de simpatia, não é? Que ela sentia pelos irmãos e aquilo era até agradável. Mas essa irmã era uma benção, ela cantava no púlpito, dava enfim um bom exemplo para as jovens da sua idade. Ela tinha mais ou menos uns 18 anos, era bonita, entendeu? Vestia-se com esmero, decentemente, a roupinha no meio da canela, parecia uma santa, mas guardava esse pecado com ela. Ela não era aquela jovem tão virtuosa, tão pura que aparentava ser. A irmã Socorro guardava esse segredo há muito tempo. Há muito tempo. Só que devido à sua maneira de ser, espontaneidade, a sua desenvoltura diante das irmãs e principalmente dos irmãos, deixava as pessoas meio em dúvida, né? As pessoas ficavam meio lá, meio cá, como diz a história. Mas não tinha a coragem, a ousadia de chegar para ela e corrigi-la. Eu só sei que a irmã namorava com um rapaz, um irmão também, muito fervoroso. E os dois gostavam muito de se abraçarem, fora assim no pátio da igreja. Mas ninguém nunca viu ninguém se beijando, mas eles eram muito unidos uns com os outros. Mas como a Bíblia diz, tudo que é encoberto há de ser revelado. E um belo dia a irmã, às vezes quando ia para os cultos, antes de começar os cultos, ela ajoelhada, fazendo suas orações,
a gente percebia que ela chorava muito. Ela chorava muito, excessivamente. Falava línguas, mas não parava de chorar. O clamor dela era alto demais, mas só ela entendia o porquê daquele choro, daquela choradeira toda. Mas com o passar do tempo, e como eu já disse que a Bíblia fala que nada é encoberto que não seja revelado, a irmã Socorro começou a afastar-se um pouco mais da igreja. O noivo dela, o namorado, ainda continuou frequentando com mais assiduidade. Mas as irmãs começaram a sentir a falta da irmã Socorro. O que teria acontecido com a irmã Socorro? Iam para lá visitá-la. A irmã, muitas vezes na hora da oração, a irmã corria com a mão na boca lá para o banheiro para vomitar. Sentia-se mal, às vezes desmaiava. E geralmente esses desmaios acontecem com uma mulher quando ela está gestante, quando ela está grávida. E foi o que aconteceu com a irmã Socorro. Aquela jovem bonita, tão fervorosa, tão santificada, né? Até que se descobriu que ela estava grávida. A barriguinha foi crescendo, não pôde mais ocultar. E depois que isso aconteceu, não houve mais jeito. A única coisa que aconteceu, enfim, o pastor, todo mundo ficou decepcionado, não é? Com a irmã Socorro, que era pela sua santidade, não era para ela se mostrar daquela maneira, ter agido daquela maneira, né? Ter escondido essas coisas dos irmãos, até inclusive tomava ceia, ela tomava ceia, eles dois tomavam ceia. Mas depois que foi descoberto, o pastor chamou os dois de atenção particular e resolveu eliminá-los, cortá-los, né? Puni-los. E eles foram castigados dessa maneira. Não puderam mais frequentar os cultos, ela não pôde mais reger o coral, só não podia evitar que ela entrasse no templo, né, para fazer sua oração ali no banco com os outros, mas atividade alguma ela não tinha mais, nem ele também, que tudo indicava que ele estava sendo cotado para ser diácono da igreja. Mas diante disso, desse acontecimento e dessa descoberta, eles foram proibidos de executar seu posto, né? Não foram mais acolhidos como antigamente eram. Não cantavam mais no púlpito, não orava mais, não lia mais na Bíblia lá no púlpito. Ela também não regia mais o coral. E depois que a vergonha passou, eles se reaproximaram da igreja, né? E a barriguinha crescendo. Mas como a irmã era muito desinibida, vamos dizer assim, sem vergonha. Ela era muito sem vergonha, não tinha muita vergonha. Aquilo foi tomando espaço e ela, pouco a pouco, foi reconquistando a amizade dos irmãos e das irmãs. Mas só que, às costas dela, as pessoas falavam muito, diziam coisas que não diziam na sua presença. Até que resolveram se casar. Aí a irmã casou-se na igreja Assembleia de Deus, igreja rígida, né, como era, e eles se casaram. Então, depois de casados, receberam perdão, foram readmitidos. Ela passou algum tempo antes de voltar para reger o coral, mas agora, como era casada, como eram casados, eles têm essa liberdade de ir e vir sem nenhum empecilho.
Então, para vocês verem como são as pessoas, não é? A gente pode esconder muita coisa uns dos outros, dos irmãos, pode esconder de todos, menos de Deus. E como Deus não admite sem vergonhice, como Deus é sincero, é homem justo e puro, Ele quer que seus adeptos, seus filhos sejam santos e puros. É até que se descobriu, enfim, o que estava acontecendo entre os dois. Então eu pergunto, então como é que a pessoa pode viver tentando esconder dos irmãos um pecado tão grande como esse, de adultério? Não é verdade? Adulterando e participando das obras da igreja. Até quando isso ia continuar? Quer dizer que se ela não tivesse manifestado uma gravidez, não tivesse se manifestado, se apresentado uma gravidez, ainda hoje eles continuavam adulterando e fazendo suas atividades na igreja, né? Sem ninguém perceber nada. Enganando aos outros, mas a Deus ninguém engana. Foi o que aconteceu com a irmã Socorro e o irmão Sebastião. Hoje já faz muitos anos, entendeu? Faz mais de 50 anos que aconteceu isso, mas ficou na minha memória, entende? E aquilo serviu de alerta para mim. Eu era novato. Aí eu fiquei um pouco frio diante disso, porque eu imaginara que todos eram santos, apesar de pecadores, mas eram santos. Eles guardavam em si os mandamentos que Deus mandava eles guardarem. Eu imaginava isso. Mas não era assim. Cada um tinha um defeito escondido. Cada um apresentava-se de uma maneira e cada um se desvendava com o tempo. E como eu tenho meus defeitos, meus pecados, não queria continuar pecando, escondendo dos irmãos o que eu fazia, eu procurei me afastar. Naquele tempo eu era conhecido como pés divinos, porque tem um hino que eu cantava muito esse hino na igreja. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Pés divinos, pés divinos, pés divinos, pés divinos, pés divinos de Jesus, que no cume do Calvário os cravaram sobre a cruz, que nos livram do pecado e nos levam para a luz. La la la, la 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 la, la 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 la, la la la. Então esse hino eu costumava muito cantá-lo constantemente, que primeiro eu me emocionava, achava ele bonito, e as pessoas também, quando eu via eu cantar, se emocionavam, a igreja se alegrava, muita gente falava línguas, e só eu não falava, porque eu nunca falei esse tipo de língua. Mas eu achava bonito, eu gostava de cantar, falava algumas coisas dentro da Bíblia, porque eu sempre fui tímido para falar em público, mas eu lia. Aí então me puseram o nome de... Os irmãos mais jovens, né, da minha idade naquela época, me puseram o nome de pés divinos. Pés divinos, não que meus pés fossem divinos, mas como a juventude não perdoa, eles acharam esse apelido para me colocar, para ver se me aborreciam. Mas eu levava tudo na graça, na brincadeira, que afinal de contas, pés divinos é uma coisa angelical, não é verdade? E assim eu vivi ali no Feitosa por muitos anos. E depois que eu me afastei, eu andei por muitos lugares, me mudei, fui morar
em vários lugares, de vários bairros de Feitosa. E eu trouxe para mim esse exemplo, essa história meio triste, né? Essa história meio triste da irmã Socorro e do irmão Sebastião. Mas não foi isso que me fez afastar da igreja, não. Apenas me esfriou, né? Que eu imaginava as pessoas de um jeito e elas se apresentavam de outro. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço a Deus por ter conseguido chegar até os dias de hoje e saber que ninguém é perfeito, que só perfeito é Ele mesmo, né? E assim aí na igreja, tem muitos com pecadinhos escondidos, com pecadinhos, olha, quase querendo aflorar. E as irmãs e os irmãos ocultando seus pecados, tentando enganar os irmãos, mas não enganam a Deus. Pois se você for uma dessas criaturas, lembre-se, Deus continua te olhando. Ele não para de te observar, nem a ti, nem a mim, nem a ninguém. Ele vê tudo, mas quer o seu coração limpo, quer você uma pessoa de vergonha, de capacidade para orar em verdade e em espírito, com o coração limpo e com a mente limpa, sem guardar nenhum pecadinho escondido. Confesse seus pecados. Se não quiser confessar a plateia da igreja, ou a sua pastora, confessa-te a Deus e prometa não pecar mais. E você não pecando mais, não continuando com aquele pecado, aquele erro, não cometendo mais essa torpeza, essa vileza, Deus te perdoa. E você vai se sentir bem leve, bem suave, bem mais você, porque você confessou a Deus o seu erro, o seu pecado e ficou com aquela certeza de que foi perdoado, que foi perdoada. Então, irmãos, não ocultem seus pecados. Parem de pecar. Se vocês têm algum defeito dessa natureza, lembrem-se que o erro da gente, a gente mesmo paga por ele. Por si só, já somos castigados. Ok? Esse foi o recado do Paulo Coroa de Maceió. Espero que vocês deem um like se gostaram da palestra e subscrevam-se. Entendeu? Porque aqui eu peço a Deus que os abençoe. E lembrem-se, nós ainda estamos naquela pandemia. Naquela pandemia do coronavírus. Ele não foi embora, não. Estamos em pleno ápice desse vírus maldito. Quando a gente pensa que ele já se foi, que ele está regredindo, ao contrário, ele está invisivelmente avançando, pegando o que puder pegar. E as pessoas continuam sem querer se resguardar, usando suas máscaras pela metade, só cobrindo a boca, deixando o nariz coberto. Outras não usam nada, pelas esquinas bebendo, jogando, pintando sete. É homem, é mulher, menino, tudo não se resguarda, não mantém uma distância social de jeito nenhum. Entendeu? E amanhã 10, né, parece que aqui em Maceió, Alagoas, o comércio vai abrir suas portas. Não sei se é todo o comércio ou é parte do comércio. Só sei que se eu tiver condição, eu vou fazer um vídeo lá no comércio. Não for muita chuva, porque ultimamente tem chovido um bocado. E talvez eu faça isso e mande para vocês, ok? Pois não esqueça do like e que Deus os abençoe, viu? Vocês hoje, amanhã e sempre.